Deus nos reserva nessa noite uma palavra a ser compartilhada. E eu quero iniciar o fruto dessa reflexão afirmando algo para você. A experiência dos outros pode significar bastante coisa, mas nunca é igual à nossa própria experiência. E eu vou dizer para vocês, baseado nisso que nós acabamos de viver aqui, a apresentação do Mateus. Sabe, queridos, a gente vai escutando ao longo da vida sobre a alegria que é se tornar pai, se tornar mãe. E de alguma forma a gente tenta traduzir isso com emoções, a gente tenta traduzir isso de uma maneira de expressar com palavras. Mas aí chega o dia que, pela graça do Senhor, Deus permite de repente com que a gente se torne um pai, uma mãe. E ao viver essa experiência, de maneira agora pessoal, tudo aquilo que havíamos armazenado como informação e deduzíamos ser, parece não significar nada diante do fato de viver a nossa própria experiência. Você vive isso em muitas outras áreas da vida. Por exemplo, quando nós afirmamos o que pode ser a ideia de estar à beira da morte, e de repente de lá ser resgatado, de lá ressurgir, isso cria um peso e uma conotação em nosso imaginário. Mas quando a gente passa por alguma situação específica, e em passando por essa situação, a gente entende, como o salmista declarou: eu estava trilhando pelo vale da sombra da morte. E de lá a gente reconhece que Deus, com mão forte, nos resgatou. Faz-se totalmente diferente essa experiência. Isso me faz garantir, para além de muitas outras situações a ser exemplificadas, uma em especial. E eu trago isso como tema da ministração dessa noite. Eu de verdade acredito no que vou falar. E eu quero afirmar: você precisa de uma experiência pessoal com Deus. Pastor, e por que eu digo isso? Porque a experiência do outro pode ser muito linda, significativa, maravilhosa, mas é do outro. Há uma necessidade de experimentarmos, de experienciarmos a nossa própria vivência com Deus. E aí, queridos, quem já recebeu do toque do Senhor, quem já sentiu essa virtude extraordinária do poder de Deus em si, sabe exatamente o que significa ter tido a própria experiência com Deus. Eu quero ler um texto bíblico e meditar com base nesse texto, trazendo algumas lições e verdades ao nosso coração, para nos edificar, para nos exortar. E todo este texto nos servirá como meditação nessa noite, para pensarmos nessa minha afirmação. Você precisa de uma experiência pessoal com Deus. Quero ler então a porção bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E vamos começar a referência textual a partir do verso de número 16. À medida que o leremos, vamos meditando, vamos explanando, e Deus há de ir trazendo lições para o nosso viver prático na leitura da palavra dele. Amém? Você crê nisso? Vamos então abrir o nosso coração para essa mensagem da parte do Senhor. E quem sabe ao findar de tudo isso, você possa, como eu estou afirmando, também afirmar que era necessário, que você precisava de uma experiência pessoal com Deus. E nessa noite,
pode ser uma noite oportuna para viver essa experiência com o Senhor. O texto bíblico escolhido nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Se você for ler o verso anterior, você entenderá que Paulo estava aguardando dois personagens, ajudadores, cooperadores dele no ministério. E enquanto ele aguardava, diz o texto da palavra de Deus, que é gerado nele uma indignação por perceber a cultura religiosa daquela cidade onde ele estava. E eu quero trazer para você um pouco mais de informação. Nós estamos falando da cidade de Atenas, uma cidade importantíssima na Grécia. E a Grécia, queridos, tem uma cultura religiosa, arraigada ao longo de séculos. É o povo grego, aquele povo que adora a inúmeros deuses. Eles são, em sua cultura, em sua história, politeístas. Eles têm a adoração a diversas divindades. E sendo então o povo que adorava a diversos seres, construía para si altares de adoração. Lá onde Paulo está andando, Paulo fica um tanto quanto estarrecido. Se você conhece um pouco da mitologia grega, você saberá muito bem que é como se tivesse Deus para cada coisa. Tem Deus para a chuva, tem Deus para o sol, tem Deus para a lua, tem Deus para ficar em paz, tem Deus para trazer guerra. É uma série de cultos prestados a diversas divindades. Mas diz o texto que essa postura causa uma indignação em Paulo. E eu preciso, meu irmão, fazer você pensar, fruto de que foi essa indignação? Paulo era um homem super educado. Paulo era um homem acostumado a debates religiosos. Paulo era um homem muito bem treinado. A sua indignação, querido, se dá pelo fato de Paulo crer de uma maneira diferente daquele povo que ali estava. Paulo cria no que nós cremos, que existe um único Deus, um único que merece ser adorado, o Deus de Israel, a quem nós servimos. E essa dedução de Paulo em observar a cultura daquele povo religiosa e ver o quanto eles estavam inclinados a fazer algo diferente do que ele cria e entendia ser verdade, causa nele grande indignação. A indignação muitas vezes é fruto de algo ruim, mas neste caso especificamente é fruto de um descontentamento, porque a visão de Paulo fazia enxergar que aquelas pessoas estavam envolvidas em algo que não deveria estar envolvido. Mas o verso de número 17 nos diz a palavra: por isso ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios temente a Deus, e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Preste atenção em algo que eu vou te dizer. Eu não sei o que possa te deixar indignado, mas uma coisa eu tenho certeza: indignação existente no seu coração e nenhum tipo de ação para mudar o quadro não vai fazer efeito algum. Ah, eu estou indignado com tal coisa. Tá, e aí, o que você fez diante disso? Nada. Então não vai resolver. O fato, a ocorrência que trouxe indignação continuará existindo. Mas Paulo entende, se ele crê de uma maneira diferente daquele povo, e este é o motivo que ele fica indignado com a cultura e a manifestação religiosa vinda daquele povo, ele não apenas se indigna daquilo que está acontecendo, mas se propõe a fazer algo a fim de mudar aquilo que estava acontecendo. Então ele busca, de uma maneira educada, porém firme e eloquente, busca expor a palavra
busca ensinar. Faz isso, queridos, com o que a Bíblia vai chamar de judeus e gentios, para que você entenda, todo aquele que não era considerado judeu, era considerado gentio. Então ele está a falar para o seu próprio povo, e está para falar para todos os outros que não pertencem ao povo judeu, mas que estão também em Atenas. E ele está lá para discursar a palavra, ele está lá para ensinar a partir da sua visão o que ele cria, e diz a palavra que ele fazia isso diariamente, na praça pública, a todos que ali estavam.